Eu preciso confessar algo que me deixou desconfortável um pouco até. Agora na hora do almoço. Eu tava pensando aqui, né, qual vídeo que eu... qual assunto que eu ia colocar aqui no vídeo e tal, né? Eu tô com essa tentativa de fazer um vídeo por dia e tal. E aí eu comecei a pensar que assim, na verdade assim, a primeira coisa, tudo que eu tenho pensado ultimamente envolve IA. Tudo. E eu comecei a perceber que algumas decisões a gente passa a confiar menos em nós e confiar mais na IA. De fato, tem muitas coisas que a IA ela vai fazer melhor do que nós, né? Mas, ao mesmo tempo que ela nos dá essa habilidade de fazer algo mais preciso, ela começa também a nos deixar mais desencorajados de fazer muita coisa que a gente sempre fez, né? Então, simples decisões, eu estava pensando assim, deixa eu perguntar para a IA. Coisas simples, pequenas simples decisões, eu falei, deixa eu perguntar para a IA. E aí chegou ao ponto do tipo assim, né? Por exemplo, deixa eu ver o que será que eu posso falar hoje aqui no vídeo. Deixa eu perguntar para a IA. É assim, daqui a pouco a gente está sendo assim totalmente controlado e não percebe, né? E eu parei assim na hora, eu falei, opa, a IA eu acho que pode me ajudar em algumas coisas, mas assim, eu começar a perguntar coisas básicas, mas muito básicas, assim, para alguém que, né, eu sempre tomei decisões, enfim, né, algo muito básico, assim, para eu pegar e tomar essa decisão, né, e é aí que as coisas começam a ficar genéricas e pasteurizadas, né, porque a gente deixa decisões básicas, decisões triviais, a gente perde a segurança de fazer essa decisão e joga para IA e pergunta para IA para saber o que ela orienta, o que ela diz para a gente fazer, né? E aí eu comecei a pensar que eu comecei a entrar num território onde eu já começo a não lembrar como que era as coisas antes da IA, né? Então, a hora que eu comecei a perceber que eu estava chegando nesse território, eu comecei a tentar recordar diversas coisas, né? E aí hoje, num bate-papo de WhatsApp, conversando com um amigo meu, eu falei que, assim, há anos atrás, né? 5, 6 anos atrás, eu trabalhava com uma equipe maior e para muitas coisas eu tinha, né, colaboradores ali que eram contratados para resolver coisas que hoje a IA resolve 100% para mim e de forma muito melhor, né? Assim, muito melhor, que eu quero dizer assim, mais rápido, mais ágil e mais preciso, né? E aí eu fico pensando, como que eu conseguia, como que as coisas eram lá quando eu tinha que falar com várias pessoas, quando eu não tinha talvez às vezes uma acertabilidade, não sei se essa palavra tá certa, mas eu não tinha um 100% de acerto nas coisas, né? E aí a gente começa a entrar e pensar que e se fosse tomado de nós a IA hoje? Esses dias mesmo, assim, não sei se foi a semana passada, o Cloud passou por uma não é inconsistência, passou por uma oscilação lá de servidores, alguma coisa assim, que deixou ele parado ali por um tempo, vamos dizer assim. E assim, a gente entra em choque. Porque tudo está sendo resolvido ali. Aí eu fico pensando assim, nossa, toda essa rotina que eu criei, não faz muito tempo, sei lá, eu vou falar de uns 3 meses pra cá. Eu não posso imaginar a minha vida profissional, minhas coisas, sem todos esses agentes que eu produzi de 3 meses pra cá. Eu falo assim, mas meu, se eles simplesmente saírem da minha rotina aqui, como que vai ser? Como que eu vou conseguir resolver isso, resolver aquilo nessa agilidade? Quer dizer, estamos totalmente, né, eu pelo menos estou totalmente
preso nessa ferramenta e assim, não tem como voltar para trás mais, né? E por que isso assusta um pouco? Porque é o fator dependência. Então, assim, a partir do momento que a gente está dependente de algo, surge um alerta, né? Vem um alerta, né? A gente depende daquilo. Então, tudo que é dependência, na verdade, eu acho que nunca me causou, nunca foi normal, nunca foi confortável para mim, né? Depender de remédios, depender de uma pessoa, depender de uma ferramenta, sabe? Me causa um pouco de desconforto isso. E agora eu dependo. Ok, a IA tá resolvendo um monte de coisa legal para mim, tô agilizando bastante coisa, mas eu dependo da IA. É assustador isso daí, hein? O ponto positivo é que para muita coisa que eu sofria antes da IA, eu tô assim, tranquilo. Então eu volto a dizer aqui, por exemplo, eu já tive problemas. Quem me conhece a fundo sabe que eu já tive problemas com situações relacionadas a backups de arquivos, de HDs que eu tinha que pararam e que me fizeram perder alguns cabelos assim, foi uma situação muito marcante para mim, assim, né? Então, fazer backup para mim é um negócio assim, me arrepia até hoje, assim. Eu sempre fiz com a maior atenção do mundo, assim, né? Depois de ter passado por alguns problemas. E aí hoje eu tenho uma rotina ali pelo cloud que faz esses backups para mim, que confere, que corrige, que faz tudo assim e que me trouxe um alívio. É um alívio, sabe? É um alívio isso daí. Então, tem um lado bom, é um alívio, mas eu estou dependente disso daí, né? Então, tem esses pontos, assim. Eu acho que, naturalmente, conforme a humanidade evolui, a gente sempre vai estar dependente de algo, né? Um marceneiro depende do martelo, né? Não tem como ele fugir disso. Então, vamos colocar a IA ali como uma ferramenta, né? Só que a IA, ela está se tornando uma ferramenta universal, né? Universal. Qualquer ser humano, qualquer profissão, depende da IA para seguir a vida mesmo, assim, sabe? Então é assustador, não tem como, assim. E toda essa reflexão vem para fazer uma pergunta, que é uma pergunta para mim também, mas assim, eu fico pensando, o que mais na vida a gente esquece, né? A gente acaba esquecendo como era, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, tem muita coisa que a gente esquece como era, né? Fatores afetivos mesmo, assim, né? E outras coisas, enfim. Eu posso listar muitas coisas aqui, mas não é o foco desse vídeo. Mas é só uma pergunta, uma reflexão para vocês pensarem aí. Quem quiser comentar aí, comenta. Mas é algo que eu vou refletir agora e talvez isso seja até um tópico de um próximo vídeo. Beleza, pessoal? Esse daqui foi o meu bate-papo de conversas de WhatsApp que eu tive mais um dia. Essa semana foram 3 vídeos ou 4 vídeos, 3 vídeos acho que foram, mas a semana que vem eu entro determinado em tentar, né, conseguir um vídeo por dia. É difícil conciliar com a minha semana, com as minhas coisas. Tem muita coisa legal para falar aqui, mas hoje fica essa reflexão. Deus abençoe, paz.